Boa noite, pessoas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao AlineCast, nessa reestreia aqui no canal Aline Linhares. Eu tava com muita, mas muita saudade de conversar com você, de estar mais próximo de você, fazendo uma das coisas que eu mais amo na vida, que é apresentar programa, entrevistar pessoas. E eu vou lhe dizer de todo o meu coração que nesses meses que a gente vem pensando, eu e João Paulo Castro, né, nessa retomada do AlineCast, eu pedi muito ao Espírito Santo que trouxesse pessoas, né, para a gente agendar, para a gente trazer as histórias, para que você que está do outro lado possa refletir, para você que está do outro lado possa até ter novas ideias em relação à própria vida. E teve muitos embates, né, em relação a quem seria o primeiro entrevistado, se dava certo, se não dava certo. Convidei algumas pessoas, né, já para agendamento, que são pessoas que eu considero pessoas que trazem, né, coisas boas, energias boas e têm histórias muito interessantes. E, por fim, a gente chegou a uma conclusão que Luana Santos Escócia, ultrassonografista, seria a nossa primeira entrevistada para essa reestreia do AlineCast. E eu estou muito feliz, porque ela é uma pessoa que traz uma energia. Ela é sempre uma pessoa que você sente paz quando está com ela, quando conversa com ela, até só de olhar, às vezes, né? Às vezes ela está tão cansadinha de tanta coisa que ela faz, que a gente vai saber aqui, né? O tantão de coisa que ela faz. E eu estou muito feliz, doutora Luana, seja bem-vinda ao AlineCast, nessa reestreia. De verdade, eu estou muito feliz, né, de ter conseguido um espacinho na sua agenda e a gente conversar sobre quem é Luana, né? Luana Santos, Luana Escócia, a doutora Luana, a mamãe Luana, a esposa e a pessoa Luana Santos. Seja bem-vinda. Muito boa noite, Aline. Muito obrigada pelo convite. Muito boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. É uma honra, é um prazer imenso estar aqui com a Aline e compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, que eu acredito que hoje será um momento onde vamos poder refletir, vamos aprender mais sobre a vida. E Luana tem muita história para contar, muita história de superação, de desafios, e que hoje, graças a Deus, leva uma vida muito tranquila, tanto do lado familiar, pessoal, profissional, e vamos discutir aqui nessa noite. Pois é, doutora Luana, e eu já, a gente hoje é quase impossível dissociar o nome doutora a Luana, né? Porque a gente sabe que você tem uma história já com Mossoró, é moçoroense, mas tem uma história com Mossoró que traz aí uma raiz de muitas lutas, né? De muita superação e que tomou uma proporção muito maior quando você colocou na sua mente e no seu coração que o estudo, a educação transformaria a sua vida. Eu queria saber desde quando, né, você tem esse pensamento em relação à educação, em relação ao estudo, que trouxe você até aqui. A minha família materna é uma família humilde, de origens humildes, e minha mãe ela sempre foi educadora, professora. Então, era uma pessoa que sempre cobrava da gente o estudo. Ela mostrou com ela mesma, né, o poder do estudo, da transformação, e isso serviu de espelho para mim. Então, eu sabia que a única maneira de mudar a realidade da minha família era através do estudo, que era a única coisa que minha mãe poderia proporcionar naquele momento, e assim eu fiz. Eu, desde jovem, fiz um lema na minha vida que é a educação ela transforma. E eu sou prova viva dessa transformação. E, como eu estava lhe dizendo aqui em off, antes da gente começar, muita gente falando, né, a respeito de que é sua fã, que é sua paciente, até professor seu que foi do Cefet, que hoje é o IF, se manifestou, né, trazendo aí os parabéns, trazendo aí essa lembrança de você, porque também tem, com certeza, alguma experiência que foi muito benéfica, estando com você, ao seu lado, ou ali no momento, né, de ser paciente. Luana sempre foi assim, calma, paciente. Claro que tem os momentos, né, de arroubos, mas sempre foi essa pessoa tranquila? Sim, eu sou bem tranquila, bem calma, apesar que quando eu fico um pouquinho estressada, eu saio
um pouco fora da curva, que eu não considero nada normal. E eu acredito que sim, sou tranquila e preciso estar tranquila, até porque tem muitos pacientes que eles são pacientes que se inspiram em mim. Então, eu tenho que ser essa pessoa tranquila, forte, para poder também transmitir essa tranquilidade, que é muito importante, principalmente para o lado profissional, a gente transmitir essa paciência, essa tranquilidade, porque nós somos reflexos para os pacientes. É verdade. E aí, doutora Luana, voltando à questão dos seus estudos, voltando à questão da sua infância e adolescência, quando foi que surgiu a vontade, né, de sair do país, ou se foi uma oportunidade que surgiu para poder estudar medicina, se agarrou nessa, né, oportunidade, como foi que aconteceu? Eu sempre tive o desejo de ser médica. Eu falo que não existe nenhuma outra profissão que eu me identifico se não fosse a medicina. Então, na época eu estava no cursinho, ainda não existia medicina aqui em Mossoró, e uma amiga do cursinho disse: Luana, próxima semana estou indo fazer medicina na Bolívia. Então, despertou em mim esse interesse. E jovem, a gente pensa, vamos morar fora, uma experiência, não é? Então, eu fiquei muito contente com ela que estava indo, só que despertou isso no meu coração. Então, eu falei para minha mãe. No início, ela meio que recusou, não é? Ela disse: não, Luana, estude que você é capaz de passar aqui no Brasil. E foram passando alguns dias e ela disse: não, você vai, porque talvez se eu disser um não agora, mais na frente você vai me cobrar por esse não. E assim manhã fez. Mas aí tinha grande preocupação: como é que você vai? Porque a gente não tinha dinheiro. Tinha o dinheiro do translado, chegar lá tinha que ter o aluguel, matrícula da universidade. Daí manhã pagou a passagem. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe pagou a passagem, mas eu saí daqui com um grande sonho e com $100 no bolso. Nossa. Eu nunca tinha viajado só para canto nenhum. Então, fui para Recife. Você tinha quantos anos? Estava com 20 anos. Tinha acabado de fazer 20 anos. Fui a Recife e de lá embarquei até Bolívia. Cheia de sonhos, medos, não sabia o idioma. Então, mesmo assim, eu encarei esse desafio. Eu disse: eu vou porque eu tenho esse sonho, eu tenho que correr atrás dele. E assim eu fiz. Eu sempre falo que eu não sei nem como foi que eu consegui, assim que cheguei lá, ter o privilégio de ter um canto para estar, uma casa para ir mobiliando aos poucos, porque eu não tinha dinheiro. Eu só tinha aquele dinheiro que era justamente a matrícula da universidade. Era o contado. Então, eu fui, paguei e fiquei com a mão na frente e atrás. E agora, o que é que eu vou fazer? E minha felicidade é que essa amiga, ela ofereceu o apartamento dela por alguns dias. Daí, eu fiquei no apartamento dela em Cochabamba e depois eu fui procurar um canto para mim. Então, fui procurar na periferia, que era um canto mais barato. E lá eu morei num quartinho pequenininho, talvez uns 9 metros quadrados. Mas foi bem difícil, porque por ser longe, muito longe da universidade, tinha a questão dos custos com o transporte. E eu não tinha. De todo jeito tinha conta para fazer, para pagar, e não dava. Então, muitas vezes, Aline, eu ia até a universidade, dormia, inclusive, na universidade, porque eu já economizava o transporte. Então, na universidade, eu também não poderia dizer que eu estava lá porque ia dormir. Então, eu falava: não, vou ficar aqui porque eu vou ficar dissecando cadáveres, vou ficar estudando. Então... inventava alguma coisa para poder ficar. Só que depois eles perceberam, né? Que, nossa, ela fica tanto aqui. Mas a verdade era essa, eu não tinha dinheiro para retornar. E você falava isso para sua mãe? Não falava. Ai, Jesus. Porque eu tinha medo de que, se eu falar para a manhã, ela vai mandar eu voltar. Com certeza. Então, assim, eu chorava muito, né? Eu dizia: mãe, eu quero voltar. Ela dizia: não, Luana, você é forte, você vai conseguir. E esse alimento que ela me dava foi fazendo... continuar ali. E também servia de combustível. Eu falava: eu não posso desistir. Tantos desafios, eu não posso desistir. Eu tenho que continuar. E assim foram
vários semestres, né? Até que mais na frente eu casei com o pai de Marcos, que é o meu filho mais velho, e essa realidade ela foi modificando. Sim. E a gente chega, né, num ponto bem importante da história da doutora Luana, que aí vem novos desafios, né, em relação a isso. Eu vou tirar esse negócio aqui. Vou ficar sem. Ai, Jesus. Olha, meu povo, é ao vivo, viu? Doutora Luana, fica à vontade. Se quiser Eu vou tirar para ficar igual a você. Pois cheio, vamos tirar. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu quero oferecer esse primeiro podcast ao Avelino Filho. Ele que é uma pessoa que me incentivou tanto, perguntou tanto por este programa, perguntou tanto por este podcast, que ele queria porque queria me ver na televisão. Avelino, um beijo para você, Deus lhe abençoe. Você é uma pessoa também que faz parte, né, dessa estrutura que a gente está montando em relação ao AlineCast, ao canal Aline Linhares no YouTube. Muito obrigada, viu? Porque Deus manda uns anjinhos, né, bem especiais, né, doutora Luana, para que a gente possa ver que o nosso trabalho é muito importante e que faz diferença na vida de muita gente, né? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Tem uma galera aqui mandando mensagem. Eu vou já olhar todo mundo aqui. Muito obrigada para todo mundo que está aqui assistindo a gente no AlineCast. Doutora Luana trouxe um bocado de gente no canal para vê-la e saber da história dela. Doutora Luana, a gente agora vem para uma parte que é difícil, né? Deve ter sido ruim em vários momentos, mas também trouxe muitos aprendizados, que foi justamente esse seu casamento e uma história que eu vou deixar para você contar, né, em relação a esse envolvimento, a esse filho, a esse esposo, a esse casamento que ocorreu lá no exterior, né, que trouxe aí para você uma, não sei, talvez uma experiência, uma vivência que jamais você imaginaria que fosse passar. Exatamente. Logo depois que eu fui até Bolívia, né, estudar, eu conheci o pai de Marcos, no qual eu fui casada durante quase 8 anos. E no decorrer, logo após, quando eu já tinha concluído, na realidade, o curso de medicina. E eu estava já fazendo o processo de revalida. Então, nesse processo, Marcos ficou com o pai lá na Bolívia e eu ficava fazendo trâmites, realizando provas, cursos. Mas pensando em voltar? Na verdade, eu pensei voltar aqui para o país, né? Então, eu queria me estabilizar para trazê-los. Então, durante esse período, ele começa a perder muito peso, a ficar muito frágil. E daí a gente ficando muito preocupado. O que é que está havendo? O que é que está havendo? O nome dele era Javier. E eu fui pedindo alguns exames, avaliando, e teve um desses períodos que eu tive que ir até Bolívia, que justamente era o aniversário de Marcos, então fui passar com eles. E quando eu chego, eu não reconheço Javier. Ele muito magro, uma pessoa muito frágil, debilitada, a voz fraca, aquela vozinha bem cansada. E eu olhei para ele, eu disse, amanhã vamos fazer exames. Então, ele começou a fazer exames de sangue, exames de imagem. Foi seu primeiro grande paciente, vamos dizer assim. Foi verdade, isso sim. E fomos realizando exames, e durante o exame de ultrassonografia, isso ele muito debilitado. Onde ele começava a fazer o exame, o médico dizia que ele tinha um nódulo. Todos os órgãos da cavidade abdominal tinham nódulos. E aquilo foi me dando desespero, pânico, preocupação. E a gente começou a ir atrás de médico e chegava no oncologista e o médico dizia, não, aqui não tem nada a ser feito. E, ao mesmo tempo, a gente se sente impotente, porque vê a pessoa indo embora e a gente não conseguir fazer nada. Então, foram momentos de dor, de desespero, porque muitas vezes a gente não imagina que um dia vai bater a nossa porta. E eu faço só um adendo, doutora Luana, porque, assim, era o seu primeiro caso, vamos dizer assim, mais forte, que você tinha um envolvimento pessoal, emocional com aquela pessoa, você tinha o conhecimento da medicina e, mesmo assim, você se sentiu impotente. Exatamente. Né? É forte. Porque a gente sabia que era uma situação que já não tinha cura. Era só um milagre, era só Deus que poderia fazer algo por ele.
Então, depois desse dia que ele fez a ultrassonografia, a biópsia, ele só sobreviveu 13 dias. Então, foi um momento de muita dor, de muito sofrimento, que duraram anos. Hoje eu já me digo que sou uma pessoa curada. Então, foi um processo muito difícil, Aline, porque enquanto eu recebia o meu diploma de universitária, o meu revalido, eu estava revalidando, ganhando um diploma médico aqui no país, eu estava assinando um atestado de óbito do meu esposo. Então, é uma dor imensa, você vê a família, ela se evaporando, né? E a gente nunca imagina que vai casar e com menos de uma década vai ter que enterrar o esposo. A gente não imagina, não passa pela cabeça jamais. É verdade. Né? A gente espera viver anos, construir família, ver os netos, né? Então, quando esse ciclo ele rompe, é algo que não existe palavra, não existe algo que possa confortar, alivia, né? E só o tempo para a gente ir se conformando e preparando o coração, saber que faz parte, né? E graças a Deus, hoje eu já consigo entender melhor, superar essa fase. E falar a respeito. E falar. Eu falo sempre que pessoas curadas, elas curam pessoas. Verdade. E eu sempre uso essa minha fala quando eu vejo uma pessoa que acabou de perder um pai, uma mãe, um esposo, que a gente tem que aceitar. Né? Infelizmente, a gente tem que curar aquela ferida, senão a gente não se cura. Verdade. E graças a Deus, hoje eu consigo falar com mais tranquilidade, eu já trabalhei muito isso, e não resta outra. A vida continua, a gente tem que se reinventar, refazer a vida, refazer novos caminhos, né? E no final vai dando tudo certo. E tudo isso muito jovem, né? Exato. A gente tem aí a base dos 20 anos, ali dentro da casa dos 20 anos, né? E depois um pouquinho mais pra frente. E a Luana mãe, quando Luana foi mãe, descobriu, eita, tô grávida. E agora, como foi? Foi feliz? Foi agoniada? Porque eu fiquei triste, ao mesmo tempo feliz, e eu sabia o que era que eu sentia. Como foi, Luana? Foi uma mistura tão grande de sentimentos, porque eu, na Bolívia, eu me sentia muito só. Sim. Então, minha família estava aqui, grande parte. Lá eu tinha o meu esposo, a família dele. E eu me sentia muito só e eu tinha aquela vontade de ser mãe. Desde jovem eu queria ser mãe. Sempre tive aquele desejo de cuidar. E planejei Marcos, mas na época foi uma mistura tão grande de sentimento, porque eu era estudante. Sim. Né? Então, eu sabia da grande responsabilidade que ia ter como mãe e estudante. Só que eu, muito jovem, imatura, eu tinha medo do que as pessoas pensavam. Eu dizia, nossa, ela saiu daqui do Brasil para estudar e está grávida, casou. Então, eu tinha medo das pessoas, do que elas iam pensar. E, graças a Deus, Marcos, ele foi meu combustível, Aline. Quando eu casei e o pai de Marcos, ele já tinha um filho. Então, eu cuidei de Marcos e do irmão. Era uma responsabilidade muito grande, cuidar de 2 crianças e estudar. E eles me ajudaram, tanto que eu me sentia mais cobrada, mais exigida para estudar. E uma das coisas que me deixou muito feliz foi quando eu concluí a universidade, que eu fui uma aluna laureada pela universidade. Então, eu digo, nossa, que bom, eu tenho hoje o diploma de mãe e o diploma de médica. E o principal diploma, o diploma da vida, porque você pode tirar 10 no colégio, 10 na universidade, ser um excelente estudante. Mas se você não souber dominar o diploma da vida, nada vale os 10 que nós tiramos durante o decorrer da vida. É verdade. Inclusive, eu estava comentando a respeito disso hoje, que muitas vezes a pessoa tem pós-doutorado, doutorada, isso e aquilo outro, e não sabe lidar com pessoas, né? Tem pessoas que não sabem assinar o próprio nome, que você fica encantado como faz o acolhimento, né? Como traz aí
o amor, a paz das pessoas, né? O carinho de você ser recebido, porque eu acredito muito que, no final das contas, é o amor que sobra, o sentimento que você tem pelas pessoas e as pessoas por você. E o que eu vejo muito, e aí a gente já traz um pouquinho mais para cá na sua história, que é uma coisa que as pessoas têm muito nesse relacionamento com você. Eu vou chamar de você. Se sair um senhor aí no meio do caminho. Que é uma coisa que as pessoas têm muito com você. De, muitas vezes, lhe achar tímida, mas quando conecta com você, uma conversa, um olhar, alguma coisa, tem uma nova percepção. Eu queria saber como é que você se percebe, né, nessa coisa da vida mesmo, assim, não só como médica, mas como pessoa. Como é que você se olha, como é que você... Porque, assim, a gente se cobra muito, né? Mulher é um negócio, assim, que a gente mesma está se cobrando, mas a sociedade cobra muito. Como é que Luana vê Luana? Eu vejo Luana como uma pessoa que enfrentou muitas adversidades na vida e que hoje ela é uma pessoa muito madura, né? A vida me ensinou muito. Então, eu vejo Luana como uma excelente filha, mãe, esposa, amiga, companheira. Sou aquela pessoa que gosta de conversar. Eu sou uma pessoa que tem muita empatia. Uma coisa é quando eu falo algo que eu nunca vivi. E outra coisa é quando eu falo algo que eu passei, que eu vivi. Então, eu sei muito bem onde é a dor do outro, onde é que eu posso ajudar, onde é que eu posso aliviar, né, aquela alma. Vejo Luana também, como você falou, eu sou um pouco tímida. Eu primeiro estudo aquele território para ver se vai ser um ambiente confortável para mim. Hoje eu escolho muito bem onde eu vou, com quem eu estou, não é? Mas sempre procurando ser uma ponte na vida das pessoas, tirando pedras no meio do caminho das pessoas, porque eu acredito que dessa vida a gente não leva, a gente deixa. E o que a gente pode deixar é isso, é o legado, é você ajudar o próximo, cuidar, é você aliviar a dor do outro, é você tirar as pedras do caminho de alguém e ser ponte na vida. É verdade. É verdade. E eu vou aqui ser ponte agora entre os web espectadores, doutora Luana e o Aline Cash. O Guimar Nogueira, um abraço, muito obrigada, meu amigo. Minha querida Damiana Lima, que é madrinha de Alice Beatriz, um cheiro, obrigada. Gorete Lucena, Tiago Pereira, Marleide Teixeira, Yuri Matias. O Yuri, ele tem uma história linda. Quando ele estiver aqui no Brasil, também vou chamá-lo para cá. O Yuri é músico e mora em Portugal. Tá feliz demais, porque ele é da época que eu comecei, há 25 anos. Aí ele estava lá e ainda está aqui. Ô, corra boa. Yuri, um cheiro para você, saudade. Caio César Muniz, um beijo, meu querido. Também aqui a Ana Paula Mendonça. Ana Paula era para estar aqui, mas hoje não deu, né, Ana Paula? Um cheiro. Neirone Dantas, o Neirone, né? Bota o Ru mesmo nesse nome aqui. A Ariana Gomes também estava só esperando começar. Minha querida amiga Luísa Regina. Minha amadíssima Perpétua, tia Perpétua Almeida, um cheiro, tia Perpétua, muito obrigada pelo seu carinho. O professor Thales Augusto, que foi seu professor, mandou todos, né, tudo. Hélio D'Angelis também está aqui com a gente. Ele que mandou beijos e abraços. Deixa eu ver o que é que ele está dizendo mais aqui. Ele mandou tanta informação. Peraí, viu, Hélio? Vamos aqui para eu conseguir ler tudo. Socorro também está com a gente. Menina, é muita gente. Obrigada, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, povo. Muito obrigada. De verdade. Vai dar para ler todo mundo, não, senão eu não converso com a doutora Luana. Mas é muito bom isso aqui, viu? E aí, doutora Luana, vamos trazendo mais para cá um pouquinho também. Nessa questão de chegar, né, voltar ao Brasil e já vir diplomada, revalidada. E a gente sabe que parece que quando a gente vem de fora, que, né, chega de novo na nossa cidade, parece assim uma coisa diferentíssima, né? Como foi que a senhora foi recebida, né, nesse novo contexto, né? Agora Luana Santos Escócia, médica, ultrassonografista, como foi que aconteceu?
Quando eu fiz o meu revalido, eu revalidei no estado do Ceará, na UFC. Então, eu comecei a atuar por esse lado, né? A primeira cidade que eu trabalhei foi Capuí. Tem um outdoor seu lá. Toda vida que eu vou, a gente vê, né, João? Então, eu trabalhei em Capuí, que é uma cidade que eu amo de paixão. Eu passei minha infância lá, porque boa parte da minha família está lá, minha família materna. Então, é uma cidade onde eu cresci, onde nasceu minha avó. É uma cidade aonde eu encontrei o meu esposo, que é de lá também, a família dele, as raízes maternas. E fiquei muito feliz porque foi a primeira cidade que eu comecei a atuar. Eu dava plantão lá e depois fui esticando até chegar à Fortaleza. Logo em seguida, eu retorno aqui para Mossoró. No início, Aline, a gente começa com preconceito. Eu falei até isso com outros colegas médicos. Por quê? Porque a gente terminou em outro país. Nós não sabemos como é que a cidade vai nos abraçar. Mas eu escutei, eu não lembro, alguém falou e eu gravei. Disse, Luana, nenhum paciente vai chegar e perguntar aonde foi que você concluiu sua faculdade. Mas sim as pessoas vão querer saber se você vai resolver o problema dela. Então, essa frase marcou muito. E eu acabei quebrando essa barreira que eu tinha. E eu comecei a refletir e disse, eu vou começar a fazer sucesso, vou começar a fazer meu nome na minha cidade natal, que é a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, e eu quero fazer a diferença lá. E assim eu fiz. Assim que eu terminei o curso de ultrassonografia, comecei a atuar aqui, em Mossoró, e fui muito bem recebida, muito bem aceitada pela população, principalmente pelo poder da escuta. Então, eu sempre escutei e escuto os meus pacientes. E aquilo fez total diferença na vida de muitas pessoas. É tanto que tem pessoas que vão até Luana fazer ultrassonografia, não é porque está precisando de um ultrassom, mas é porque quer ser ouvida. Então, esse poder de ouvir, eu vejo que ele fez muita diferença e faz na área de ultrassonografia. Eu acredito que qualquer área humana, mas o fato de ouvir é uma virtude. É verdade. E isso traz para a área da comunicação, que é a área que eu atuo, e me sinto feliz, né? E foi uma das coisas que eu comecei a estudar, realmente, a escutatória. Que a gente fala muito de oratória, mas a escutatória, né? A escuta das outras pessoas realmente transforma muito a gente também, né? Da parte interna. E nisso também, doutora Luana, eu vejo muito a questão espiritual, né? A questão da gente conversar com Deus, de tentar ouvir o que Ele nos diz. Como é que é esse seu relacionamento, né, com a religiosidade, com a espiritualidade? Porque a gente sabe que para enfrentar um público, seja ele esse que a gente acha que não está vendo aí do outro lado, e você que atende a pessoa, né, olho no olho, ali mesmo, né, fazer tete a tete, como é que você faz para se energizar, né, e repassar essa escutatória, né, passar essas informações da melhor maneira possível para as suas pacientes? Eu sempre saio de casa e eu sempre vou pedindo a Deus que Ele me dê sabedoria, que Ele me dê o poder da visão, para que não me deixe passar nenhum diagnóstico, pedindo sabedoria. Do mesmo jeito que quando eu estava vindo aqui, eu pedindo a Deus para que Ele me usasse, para que eu pudesse ter uma fala que ajudasse a outras pessoas. E assim é meu contato com Deus. Todos os pacientes que entram no meu consultório, eu toco a palavra de Deus. O nome de Deus está ali presente. E é muito importante, porque realmente a gente vê coisas no dia a dia que a medicina não explica. A gente vê milagres. A gente vê coisa que diz, não, isso aqui não vai sumir, esse nódulo não vai desaparecer. E a gente vê, presencia e diz, nossa, isso aqui foi a mão divina, né? Então, a gente tem que ter um lado muito espiritual, um lado muito forte, porque assim como eu dou boas notícias, diariamente também eu dou notícias, dou muitos desfechos que não são favoráveis.
Então, a gente tem que estar forte, que é para não absorver, não é? E sim ser forte para transmitir aquela força para o outro, que com certeza ele precisa naquele momento mais do que a gente. E em relação a isso, doutora Luana, como foi? Né? Eu acredito que a senhora lembra do primeiro diagnóstico não favorável, que a senhora teve que repassar. Como foi, né, essa emoção, controlar essa emoção para repassar para essa paciente ou esse paciente de uma forma que ela entendesse, ele entendesse, e você, né? Como foi que você se sentiu? Porque assim, tem gente que adora ser o correio da má notícia. Impressionante. Porque aconteceu uma coisa ruim, a pessoa sai distribuindo a informação. Que não é o caso de vocês, médicos, né? A gente sabe que tem todo um preparo, mas tem a necessidade de passar essa informação. Como foi, né, esse primeiro diagnóstico não favorável que você repassou, assim, para se for uma mulher, se foi um homem, como foi que aconteceu? O primeiro diagnóstico, ele foi a um senhor na cidade de Capuí. E ele foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin. E, para minha surpresa, foi o mesmo câncer que meu esposo faleceu. Então, naquela hora, foi um choque muito grande. Eu disse, nossa senhora, será que vai acontecer com ele o que aconteceu com Javier? Então, eu fiquei muito assustada na hora. Relatei que já tinha acompanhado um caso desse. Então, na hora, foi impactante. Porque há pouco tempo atrás eu tinha assinado um atestado de óbito do meu esposo com esse mesmo diagnóstico. E assim passaram ali alguns anos, foi difícil, mas a gente tem que dar. A gente sofre também com a família, porque nós somos seres humanos, nós sentimos aquela dor, tentamos ajudar da melhor forma possível. E no ano passado eu atendi um senhor. E ele muito feliz, contente, eu não recordava mais desse senhor. E eu terminei de fazer os exames ultrassonográficos dele e ele olhou para mim e disse, doutora Luana, eu estou aqui vivo. Talvez você nem lembre de mim, mas eu sou aquele paciente que você tinha me dado o atestado de linfoma não Hodgkin. E eu comecei a chorar na hora. Chorando porque eu disse, meu Deus, ele está aqui, está vivo, está bem. E, ao mesmo tempo, eu senti aquela dor, porque eu disse, nossa, eu enterrei meu esposo, eu não consegui fazer nada por ele. Né? E, assim, foi um momento de alegria, porque ele estava ali com a família, e de dor. Eu revivi, assim, um capítulo da minha vida, né? Mas, graças a Deus, né, ele hoje está bem, está feliz, e a gente fica também feliz com a felicidade dele. Coisa boa. A senhora faz terapia? Não, mas eu tenho que fazer. Não, é porque o que a gente pergunta? Porque, assim, a terapia é algo que tem muito tabu ainda relacionado a isso. Hoje já está bem melhor, hoje as pessoas entendem muito mais, né, a questão da terapia. Mas tem essas situações, né, que a gente tem que enfrentar e, às vezes, tem que se preparar para a maldade dos outros, né? E para situações que a gente não está muito... Por isso que eu estou perguntando se a senhora faz terapia, você, enfim. A senhora é um negócio, né, misturado, né? Porque ela é muito jovem, aí a gente fica misturando você com senhora. E, doutora Luana, a gente tem certas situações também de susto, de surpresa. Já chegou alguma paciente que chegou assim, sei lá, com trigêmeos na barriga, mas achando que era só um, ou achando que nem estava grávida? Como foi que aconteceu? Já aconteceu e não está com muito tempo. Eita! A paciente com crise renal. E é frequente... Quando descobre uma gravidez inesperada, pacientes chegarem dizendo que está com crise de rim. Então, essa paciente chegou dizendo que estava com cólica, muita dor nos rins. E eu digo, eu vou primeiro dar uma olhadinha aqui na região pélvica. E, para minha surpresa, ela estava grávida. Eita! E para dela também. E dela também. Então, eu falei que ela estava grávida, mas que ela precisava fazer um exame por via transvaginal, que dava para ver bem melhor os embriões. Então, eu comecei. 1, 2, 3. E eu ia contando, eu ia me assustando e ela também. Por
quê? Porque fazia pouco tempo que ela havia perdido uma gravidez, entendeu? Ela havia perdido a gestação, exato, não evoluiu. Pouco tempo depois, ela aparece grávida e de trigêmeos. Nossa! Então, foi muita surpresa, muita emoção. Maria, quem chorou mais, você ou ela? As duas, empatou. Nossa Senhora, então, 3. A gente vê surpresas. Que legal. Jesus, trigêmeos. Meu Deus, que doideira. Aí, o pai estava acompanhando? Não foi? Não estava. Ela estava sozinha, foi só. Com a dor no rim. Exatamente. É o rim dela. Eu digo, ó, suas 3 pedrinhas. Daí, uma semana depois, eu pedi para reavaliar, porque a gente sabe que uma gravidez de trigêmeos é uma gravidez de alto risco. Sim. Né? Então, ela foi fazendo ultrassons seriadas, mas, infelizmente, a Aline, ela acabou perdendo. Os 3? Dois bebês. Ela foi perdendo um, depois outro. E hoje já nasceu essa pedrinha renal dela, está em casa, está bem, graças a Deus. Ai, que delícia. A senhora consegue acompanhar suas pacientes assim até muito tempo ou não consegue pela agenda, por todos, né, os motivos de, enfim, de tempo, de conjuntura, de tal, ou tem algumas que você diz assim, eu queria acompanhar por mais tempo para ver até onde vai essa história? Muita maioria eu acompanho, e o bom é que a maioria vai para fazer ultrassom obstétrica. E elas acabam sendo minhas pacientes de exames de rotina, de tireoide, mama, transvaginal, abdômen, e acaba trazendo a família. Então, eu acabo sendo mais um membro da família dela e também da minha família. Não é? Eu tenho esse laço muito forte com meus pacientes. Eu acabo que me torno amiga, não é, deles. Muito bem. Já ganhou galinha, assim? Já. Chega com a galinha, um negócio. Estou aqui, doutora Luana, a galinha no meio do consultório. Jesus, eu acho tudo. Que eles trazem fruta, eles trazem os bichinhos. É uma graça. Eu vi as galinhas que você ganhou, eu achei que tinha sido de outra situação, mas foi pela consulta. Foi pela consulta. Ai, Jesus. E foi muito interessante da galinha, porque foi muito, assim, me pegou de surpresa, não é? Mas foi tão emocionante. E, ao mesmo tempo, porque, assim, quando o pessoal que mora em sítio, eles criam esses animais com muito amor, muito zelo, não é? Então, era um casal, eu não sei muito bem o nome do sítio, mas era próximo aqui a Mossoró. Aí ele olhou para mim e disse, com alegria gigante, que o galo e a galinha eram os preferidos que ele tinha lá na casa. Aí me deu uma dor, porque eu disse, meu Deus, ele está dando algo que ele ama tanto, então eu tenho que cuidar com muito amor, com muito cuidado. Ela com toda a responsabilidade do mundo. Eu fiquei preocupada, porque eu disse, meu Deus, ele devia estar cuidando com tanto cuidado, e de repente ele deu isso aqui, que é tão precioso para eles. E eu cheguei em casa, foi aquela festa. Ninguém acreditava. Menina, você trouxe essas galinhas, essa galinha de ontem, pelo amor de Deus, Luana. Deve ter muita história. Agora, até hoje, eu não tive coragem de comer. Tá lá em Apodi, só crescendo. Deixa os bichinhos lá. Mamãe é desse jeito também. Mamãe tem pena de matar os bichinhos. Muito bem, mamãe. Mãe, um beijo pra senhora, viu? Tá assistindo a gente aqui também. Mãe, Alice Beatriz, Gaudêncio. Doutora Luana, tem alguns pontos assim que a gente vivencia que parecem sobrenaturais, né? E o seu novo relacionamento, que não é tão novo, mas eu digo novo no sentido da história que a gente está contando aqui, ele foi uma coisa que se tornou surreal, né? Quando você conheceu seu esposo. E eu queria que você contasse essa história de amor aqui pra gente, porque, assim, às vezes nos parece, né, principalmente para quem está solteiro, solteira, uma coisa muito difícil, muito distante, quase, né, impossível, intocável. Como foi essa história, né? De onde partiu, né? Se você estava em oração, em busca, se você não estava, se realmente aconteceu. Conte como foi essa história. Que essa história roda, eu acho linda, mas eu quero que as pessoas, que fique registrado aqui, que as pessoas conheçam. Essa história de amor. Quando eu conheci João, era um momento da minha vida que eu não queria me relacionar com ninguém. Eu queria estar só.
no momento que conheci. E foi na época da pandemia. Meu filho, como ele, uma vez ao ano, ele vai ficar na Bolívia com a avó. E ele foi para lá nesse período. Era aquela época que estava tendo aula online. Então, chegou, estava bem pertinho do Dia das Mães. E aí, eu falando com uma amiga, Dani, eu disse, Dani, está bem pertinho do Dia das Mães, eu estou tão triste, eu nunca passei o Dia das Mães longe de Marcos. Aí ela disse, amiga, pois vá lá para casa. Mas o que foi que eu fiz? Para amenizar a dor, como eu trabalhava na época em Capuí, fazia aqueles mutirões de ultrassom, eu marquei ultrassonografia justamente no domingo, Dia das Mães, né? Que aí meus pacientes iam ser um combustível para dar alegria naquele dia. Mas o que eu fiz? Eu fui sábado passar o dia lá em Tibau, que era algo que eu não era meu costume. Quando eu cheguei lá, estava João. Mas Normal. Eu pensei que ele era casado, que estava ali conversando. E, de repente, começou a rolar aquele clima De paquera. de paquera. Olha, ele não é casado. Exatamente. Aí rolou aquele clima. E foram rolando as conversas e a gente foi descobrindo que as nossas famílias tinham raízes lá em Capuí, os gostos musicais parecidos. Isso numa tarde. Numa tarde. Nossa. Os gostos musicais, as semelhanças. João tem uma empresa que se chama Máxima. Eu tenho uma que se chama Máximo. O número do telefone dele, o final é o mesmo final do meu. Seu. As placas de carro. Então, a gente foi começando a ver essas semelhanças. Meninos, chegaram até nas placas de carro. É. A conversa foi cumprida mesmo. E eu acredito que Deus, ele une pessoas que têm um coração semelhante. Verdade. E Deus, ele nos uniu de uma forma muito intensa, de uma forma muito respeituosa, muito amorosa. E graças a Deus, né, hoje estamos juntos. Eu falo que hoje eu vivo os melhores momentos da minha vida, porque eu encontrei a minha realização. O ser humano, ele tem que se realizar como pessoa, como esposa, profissionalmente, como ser, né? Então, hoje eu digo que eu estou no meu ápice. Graças a Deus, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Ao lado dele, nós estamos formando uma família. Hoje nós estamos esperando o nosso primeiro filho, que é um bebê muito amado, muito esperado. Já descobriu se é menino ou menina? É o menino. Eita, mais um menino. João José é o nome dele. Ai, lindo. Lindo. Arrasou. Mas você pulou a história aí. Aí como foi, depois desse dia que conversou, aí como foi? No outro dia que tinha muito trabalho para fazer, ele foi, ele ficou. Sim, aí no outro dia, Quer que saber foi da no fofoca domingo. inteira. Isso foi no sábado. Aí no domingo, depois que eu conheci João no sábado, eu voltei para Mossoró. Por quê? Porque minha atendente, ela morava aqui em Mossoró e eu estava em Tibau quando eu conheci Sim. João. Então, eu retornei para Mossoró, dormi e no outro dia fui passar o dia trabalhando, né? Então, quando eu cheguei, que era Dia das Mães, foi quando realmente começou o nosso namoro, nosso primeiro dia de namoro, onde a gente se conheceu melhor, conversou, né? E foi bom que eu disse, João, para você namorar comigo, eu bem moda antiga, você tem que pedir a manhinha. Ô, manhã chega Manhã aqui. tem que aprovar, manhã tem que aprovar. Por quê? Porque João, policial, né? Aí, manhã tinha um medo, manhã é daquelas antigas, dizia sempre pra gente, olha, tenha cuidado com policial, Eita. porque antigamente se dizia que podia ameaçar a família, Oh, eu fui boca preparar quente. manhã com medo, mas hoje eu digo, manhã, mulher, você baba mais João. A sua filha sou eu. Sou eu, você baba João, que a boca de manhã é João. Ai, que delícia, que delícia. É muito bom a gente ver essas histórias assim, porque a gente, de uma certa forma, acredita que o amor é possível. Às vezes, do nada, Nada. né? Assim, foi bem despretensioso. A gente fala que foi a mão de Deus ali. Porque ele saiu de casa sem nenhuma pretensão, eu também. E justamente nos encontramos, não é? Eu acredito que realmente a gente estava vivendo um propósito antes desse relacionamento. E Deus uniu esse propósito, né? Que somos nós dois.
E, graças a Deus, muita felicidade. Estamos muito felizes, nossa família também. Coisa boa. E eu acredito sempre, eu tenho muitas amigas solteiras e eu sempre falo, entrega a Deus. Não saia procurando, no momento certo vai chegar a pessoa certa. É verdade. Deus, ele vai colocar, Deus vai unir. Ele, se não é agora, é porque não é no seu tempo. O tempo dele sempre vai ser o melhor. Espere que vai dar certo. Amiga, às vezes dá, né, pra gente ficar agoniada. Jesus, porque vai sair que o negócio passando aí tá coisado. Bora, me ajuda aqui. Mas é verdade, né? Sempre quando a gente tem essa espera em Deus, é assim, surreal. Exato. É diferente, é tranquilo, é de paz. Realmente é bem diferente. E a gente conversa. Olha, meu filho, eu queria conversar muito aqui, mas eu já tô vendo que a hora já tá, né, comendo aqui tudo. Ô, Jesus. Mas antes da gente continuar, deixa eu voltar aqui no YouTube, que eu vejo aqui o povo que tá aqui. Olha, a Aveline se manifestou aqui. Eu já mandei seu alô, viu, Aveline? Você que não viu. Shirlock, um beijo pra você. Shirley tá lá em Minas Gerais, lá em Barbacena, assistindo a gente, junto com o Virgílio. Beijo. O Portal Serrano também está aqui conosco. Muito obrigada pela audiência de vocês. Tem um monte de gente aqui. Olha, o Jaime, o Joaquim. Tem um bocado de gente. O Diego. Obrigada, meu povo. Muito obrigada mesmo pela audiência de vocês. E deixa eu falar aqui também. Se você quiser ser nosso anunciante, quiser estar conosco junto com a Aline Cash e o Aline Linhares, né, que é o nosso canal no YouTube, é facinho. Basta você mandar aí um direct pra gente, ou então falar com o João Paulo Castro, que tá tudo certo, viu? Você encontra a gente no @Aline Linhares Oficial, seja no YouTube, seja no Instagram. A gente tá aqui bem disponível para vocês. Doutora Luana, agora vamos voltar para a Luana Médica, né, que faz aí muitos trabalhos sociais, atende vários tipos de pessoa da população, que a gente sabe que essa diversidade, ela existe. Como foi que surgiu o primeiro mutirão, que faz 7 anos, né, já que você trabalha com ultrassom. Isso. Como foi que surgiu essa ideia assim, não, vou fazer um mutirão, vou atender o máximo de mulheres que eu conseguir. Como foi que surgiu e quantas mulheres você atendeu nessa primeira levada? A minha primeira ação social foi no ano passado. E eu estava próximo ao meu aniversário. E eu pedia muito a Deus que que eu pudesse fazer algo para comemorar o meu aniversário, mas que fosse em benefício à população. Daí veio aquela ideia de fazer uma ação social na área de ultrassonografia, que é a minha área, pois é uma forma de agradecer a Deus esse conhecimento que Ele me deu, que foi através da ultrassom. E assim foi. Eu fiz o seguinte, ano passado, 36 anos, então vou multiplicar a minha idade por 10 e ofertei à população 360 ultrassonografias. Oh, uau! Quando eu falei o número, muita gente ficou assustada. Mas eu digo, não, ultrassom é algo que eu domino, é algo que eu faço diariamente. Então, esse valor, ele não é muito, esse número, não é muito. Mãe se assustava logo. Luana, como é que você vai fazer? Você vai passar o ano todinho para poder fazer esses exames? Eu digo, não, mãe. Quando a gente faz uma coisa todo dia, então são coisas que ao ver, você já vê tanto que quando você vê, você sabe uma coisa que não tá certa, né? Que tem um problema. E assim eu fiz. Foi algo muito emocionante. Eu escutei muitas histórias de vida, diagnostiquei muitas doenças graves e também aquelas mais leves. E é algo que eu digo, eu cumpro o meu papel com a sociedade, porque eu sempre tive um olhar mais atento àquelas pessoas mais humildes, as mais necessitadas, as que não têm acesso, porque essas sim, elas precisam de gente, né, para acolher, para escutar, para cuidar. E eu acredito muito que quando a gente faz uma ação social, é algo tão abençoado que a gente trabalha e não cansa. Eu digo, meu Deus, eu saio daqui com mais energia, porque é algo que você faz com tanto prazer, está ajudando a tanta gente. Pessoas que esperavam mais de décadas um simples exame, não é? E não conseguia.
e a gente poder fornecer a ela esse acesso à saúde. Muitas vezes, pessoas que nunca fizeram nenhum exame de saúde e vão ali, começam pela ultrassonografia, vê que é algo simples, que não dá medo, porque tem muita gente que tem medo de ir até um médico. Então, ali começa muitas vezes uma história nova de saúde daquela pessoa. Quando quebra aquele tabu, saber que médico é gente como eles e que hoje em dia é fácil ter acesso ao profissional da saúde. Então, é algo muito prazeroso, muito. E é bonito mesmo de ver aqueles tirão de gente esperando ali, doutora Luana atender, é muito bacana. E, doutora Luana, nesse corre-corre, né, da vida, que horas Luana dorme, que horas Luana se cuida, que horas Luana fica toda pronta, toda arrumada para ir trabalhar ou para ir se divertir? Como é que você faz, né? Porque eu tenho muito essa curiosidade de saber como é que as pessoas conseguem dar conta em 24 horas de tanta coisa, né? Porque, além de tudo, você é mãe, você é esposa, você é médica. E que horas Luana cuida de Luana? É bem desafiador, Aline, porque eu trabalho em torno de 12 horas diárias, né? Então, muitas vezes você dedica ao próximo e fica aquele tempinho para você. Então, com minha família, o que eu procuro fazer é aquele tempo de qualidade. Com Marcos, com João, procuro fazer alguma coisa diferente, principalmente nos finais de semana. Hoje, eu sempre coloco como meta que o final de semana é o final de semana da família. Então, eu me dedico a eles, a cuidar deles, a dar uma atenção, já que durante a semana se torna mais difícil. Uma coisa também que eu fiz e deu muito certo, como eu passo o dia no trabalho, meu menino na escola, eu disse, a partir de hoje, já está com uns 4 anos, quem vou deixar o meu filho na escola. Ele vai ser a prioridade da manhã, porque naquele momento a gente vai conversando, ele vai falando do dia a dia dele, né? E sempre que eu tenho um tempinho, eu tento voltar para ele, né? Porque ele está nessa fase de adolescência, precisa mais da gente. E hoje já venho trabalhando mais ali na questão do meu tempo, porque eu via que eu estava me dedicando muito aos pacientes, mas para você cuidar de alguém, você também precisa estar bem. Então, é algo que eu venho melhorando muito a minha rotina de trabalho para poder melhorar também a minha qualidade de vida, né? E é difícil, porque eu gosto muito de trabalhar, eu sou bem imperativa, mas é algo que a gente precisa, não é? Assim como a gente precisa trabalhar, a gente precisa também descansar, para descansar a mente, ter aquele momento de entretenimento. Mas é uma batalha que eu venho trabalhando, tentando desacelerar. E é difícil mesmo, porque assim, quem gosta de trabalhar tem essa dificuldade mesmo de, na verdade, tentar ali, né, parar um pouquinho, porque quando para aí tem uma ideia, aí vai a nota, aí lembra de uma coisa, né? E é realmente assim, puxa muito da gente. E tem essa questão toda da gente ter essa dedicação aos nossos filhos, enfim, aos nossos relacionamentos, até a gente mesmo de fazer um exame, de ir ali no médico, de, né, fazer uma escova no cabelo e tal. E como é que tem sido agora você grávida, né, nesse rojão? Porque tem muitas grávidas que têm mais sono, tem outras que ficam mais, né, borocochosinha, tem outras que ficam animadas demais. Como é que está sendo você nessa segunda gestação? Deus é muito bondoso comigo, porque tanto na gravidez de Marcos quanto nessa, eu falo que eu não sinto nada. Eu digo, meu Deus, eu tô grávida mesmo, porque coisa boa. Assim, eu me sinto muito bem. Eu vejo que tem aquelas gestantes que tem aquela fase do enjoo, que se sentem bem debilitadas, aquele sono. E eu não venho sentindo nada disso. Às vezes eu digo, oh meu Deus, queria sentir um pouquinho de enjoo, que é para saber como é esse enjoo que todo mundo fala. Mulher, não queira não. As pacientes não queiram não, que é horrível. Mas não sei, as pacientes dizem, doutora, onde você está mais elétrica agora, grávida? Mas, assim, eu me sinto muito bem. E, graças a Deus, isso é muito bom, porque eu consigo manter mais o meu ritmo de trabalho. Obviamente, antigamente, eu não almoçava. Tirava aquele horário de almoço bem rápido. Hoje, eu já consigo parar e almoçar. Eu digo, não, hoje, as prioridades estão diferentes, né?
E eu espero assim manter, não só pelo fato de estar grávida, mas também ter uma rotina mais tranquila, né? Para melhorar ainda mais a minha qualidade de vida, não só minha, não é? Mas de todo o ambiente familiar. Quem é que cuida da casa quando você não tá? Ah, Você eu tem tenho uma pérola, pessoas. tenho. Eu ia dizer, é manhinha, que é manhinha. Manhinha é massa, manhinha. Mãe é minha salva-vidas. Ela sempre está ali pronta para ajudar. Tem uma pessoa lá em casa que eu digo que é uma pedrinha preciosa, é uma mãe para a gente, que é Margarida. Ela sempre está ali cuidando muito, muito, muito bem da gente. Margarida, um beijo para ela, que ela ficou em casa assistindo com João e Marcos. E tem uma pessoa também que me ajuda, duas pessoas que me ajudam com o Marcos, principalmente na questão do transporte dele, não é translado, porque realmente não dá, só não dá. Você sozinha. tem que ter umas mãos que se unem, que é para o negócio ir funcionando. E assim, Deus sempre muito bom, vem colocando pessoas certas no caminho da gente, que é para poder nos ajudar e a gente ajudar também. Hoje, qual é o leque, né, a quantidade de funcionários que você consegue gerar esse emprego, essa renda em Mossoró? Porque, assim, a gente sabe que a mão de obra... Hoje tem 6 pessoas que eu preciso. São 6 famílias. 6 famílias que 6 você está ali nessa geração de emprego e renda, que é muitíssimo bom. Né? Assim, de forma direta, são 6 famílias, contando com as atendentes. Sim. Né? São as 3 atendentes e as 3 que me ajudam nessa agenda diária, em casa, com Marcos, com alguma outra coisa que eu tenho que resolver. Né? Essas pessoas estão me auxiliando. Muito bem. E fora o povo que ela junta a fazer essas ações sociais, que é uma loucura. Doutora Luana, a gente está chegando ao final do AlineCast, nessa reestreia. Eu tenho aqui um monte de coisa para perguntar, mas não vai dar, porque não dá tempo. Mas tudo bem, a gente vai dando um jeito aí pelas redes sociais. Eu quero agradecer muito a sua presença, o que eu lhe disse ali na frente, que a gente nunca teve a oportunidade de conversar muito assim, até porque nos ambientes que a gente está sempre tem muita coisa para fazer e tal, quando não sou eu, é você. Mas eu quero lhe agradecer muito, dizer que você é uma pessoa admirável, não só pelo seu jeito, né, pela sua elegância de pessoa, de ser pessoa, mas pelo fato de você ter esse olhar para as pessoas menos favorecidas. Isso é incrível, nos dias de hoje principalmente, né? E quem me conhece sabe que eu não falo as coisas só por falar, quando eu falo realmente tenho um embasamento. E quero lhe dizer que você é uma pessoa admirável. Continue nessa sua linda jornada, né, de médica, trazendo benefícios para a população de Mossoró e também, claro, para a medicina, mostrando que ser médico também, né, exige ser humano, né, no atendimento, e que a gente possa aí, né, trazê-la outras vezes para conversar mais, que seja no AlineCast, que seja em outras oportunidades. E lhe agradeço muito, viu? Posso lhe dizer que foi indicação do Espírito Santo para você estar aqui hoje, João bem sabe, né? O seu João eu não sei, mas esse aqui, o meu João, né, sabe que foi. E eu estou muito feliz com essa reestreia, trazendo você aqui junto conosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Foi um momento muito bom. Com certeza, através da nossa palavra, a gente tem tocado corações de outras pessoas. Espero estar aqui outras vezes. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a gente não deve ter vergonha das nossas origens. A gente tem que honrar, tem que respeitar a nossa história. E quando a gente conta a nossa história para outras pessoas, essa história ela se torna mais viva e ela serve de instrumento, ela serve de caminho e de inspiração para outras pessoas. Então, que nós, como mulheres, como guerreiras, que você é uma guerreira, você também tem uma linda história, nós possamos ajudar outras pessoas com a experiência de vida que a gente tem. Amém, amém, assim seja. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Edna, segura aí 2 minutos, minha filha. Deixa eu ver aqui só o povo para mandar porque tem que atualizar aqui. Eita, menino. Tem um monte. Conceição Santos, Charliane Vasconcelos. Olha aí, tá vendo? Dona Conceição, um beijo pra senhora. Mãe arrasou aqui, viu? Em todas. Tem a Rosimeire.
Tem uma galera, eu vou responder, viu, meu povo? Mas agora não, deixa eu terminar aqui o Aline Cash, agradecendo muito a sua companhia, a sua audiência junto conosco, agradecer também à TV Cidade Oeste, ao seu Ivan Rodrigues, ele que incentivou muito para que eu estivesse aqui de novo, a Edna que está aqui com a gente, que foi mamãe recentemente, tá doida para ir embora, dar um cheiro na cria, e agradecer, claro, a você que está sempre junto conosco, agradecer a Empório que está junto conosco aqui, né, nos looks, vocês vão ver aí nas redes sociais, e agradecer muito a Deus por esta oportunidade. Terça-feira que vem, 8 horas da noite, a gente está de volta aqui no nosso canal Aline Linhares, no YouTube, com o nosso Aline Cash. Beijo, abraço, tô indo. Tchau.